Ok, então, bom dia a todas e todos. No dia de hoje, dia 26 de março de 2022, damos abertura ao segundo ciclo de encontros virtuais de literaturas africanas, realizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico de Limeira, COTIL Unicamp. Com muita satisfação e um carinho especial a esse projeto, eu dou boas-vindas aos alunos e às alunas, aos professores, aos convidados e particularmente à professora Providence Bampoki, não sei se é o nome direito. Tá certo. De pronto, deixo registrado o meu carinho e meu muito obrigada à professora Helena Brugioni, docente de literatura comparada, da área de literaturas africanas e estudos pós-coloniais, no Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas, e docente no programa de pós-graduação em Teoria e História Literária da Unicamp. Desde 2020, o Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do COTIL estabeleceu parceria com a professora Helena para promover encontros como o de hoje, que aproximam os nossos alunos da área acadêmica e ajudam os participantes a compreender o valor das literaturas africanas para a nossa formação. Iniciamos a parceria em 2020, quando tivemos um encontro com a própria professora Helena. Depois, em 2021, tivemos 3 encontros com orientandos dela. E neste ano de 2022, teremos 2 encontros, o de hoje e outro no dia 25 de junho. Anotem aí na agenda, tá? Bom, temos aqui a presença do diretor do COTIL, o professor José Roberto, que veio também nos dar boas-vindas em apoio ao nosso projeto. Eu passo a palavra, então, professor. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu cumprimento a professora Rosmaria Heloísa e o professor André pela organização do segundo encontro, encontros virtuais sobre literatura africana. E agradeço à professora Providence por aceitar a participar como palestrante deste encontro e apresentar aos nossos alunos e alunas a beleza e a importância da literatura africana. Registro aí a participação do nosso professor Murilo, dos nossos alunos e alunas. Desejo a todos um ótimo encontro. Tenham um bom dia aí, professora Rosmarie. Ok. Obrigada, professor. Bom, sobre encontro, eu só vou fazer um resumo. A professora Providence fará uma breve apresentação do autor Amadou Kourouma. Em relação à sua vivência cultural e histórica, contexto histórico do romance, e em seguida será analisada a obra Os Sóis da Independência, assim? Posso traduzir? Isso. Trazendo para o debate as questões ligadas à vivência dos personagens principais da obra diante do novo contexto sociopolítico e cultural. Após a apresentação, haverá um espaço para um debate com os alunos, mediado pela professora Heloísa Vistuba e pelo professor André Albino. E, concluído o evento, eu já quero pedir para os participantes, alunos, que respondam a um formulário de avaliação, não sobre o conteúdo, não vou avaliar vocês, mas para avaliar o nosso encontro, tá? Eu vou disponibilizar o link no nosso chat. Sobre a professora, vou apresentar um mini currículo dela. Professora Providence Bampoki, possui graduação em licenciatura em Letras, Português e Francês, pela Universidade Cheikh Anta Diop, de Dakar, Senegal, mestrado pela mesma instituição, mestre em Letras, Teoria e Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, no campus de São José do Rio Preto, com ênfase em História, Cultura e Literatura. Doutoranda em Teoria e História Literária no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas, o IEL. Foi membro do coletivo Raízes, em São Paulo, e integrante do projeto África na Literatura, financiado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então, seja bem-vinda, professora, eu passo a palavra para você.
Então, bom dia a todos e a todas, né? E, primeiramente, agradeço a professora Rosemary pelo convite que me honra. Agradeço a professora Helena Brigioni, minha orientadora, pela confiança. E agradeço também a todos os professores e professoras e alunos que estão nos assistindo. E confesso que eu sou muito grata, muito feliz, né, por estar aqui num sábado de manhã para participar desse encontro de diálogo, aprendizado, encontro que eu chamo também de momento de construção de pontes para a literatura, para as literaturas africanas em sala de aula. Então, eu vou falar brevemente sobre o meu percurso acadêmico e vou tentar ficar muito breve, né? Então, eu vim aqui no Brasil, ao Brasil em 2015, né, no âmbito do programa do PECPG, um programa de intercâmbio, né, para estudante convênio de pós-graduação, né, para fazer o mestrado em tradução. E devido a que alguns imprevistos, né, acabei transitando para o campo das literaturas e trabalhei no mestrado, né, a literatura de expressão francesa, especificamente a literatura senegalesa, com o romance Le Bout de Bois de Dieu de Ousmane Sembène, que é autor e cineasta também senegalês. E com o qual eu trabalhei as questões da resistência, né, e o protagonismo, né, das mulheres no processo da luta de independência. Então, o doutorado é como se fosse uma continuidade, né, dessas questões abordadas no mestrado. E depois eu achei muito interessante, né, revisitar, repensar as noções, né, de modernidade, de tradição e modernidade. E eis o título da minha tese, né, Discurso da Tradição e da Modernidade nos romances Les Soleils des Indépendances, da Armando Kurumam, e Luerge, O Nascimento do Império, de Pepe Terna. E gostaria também de falar que vai ser um corte, né? Não vai dar para falar, como a professora Rosemary já falou, não vai dar para falar sobre os dois romances, né? Afinal, decidi fazer um corte e trabalhar a questão de gênero, né, no romance Les Soleils des Indépendances. E Armando Kurumam, como vocês estão vendo na tela, nasceu em 1927, faleceu em 2013. O seu primeiro romance foi Les Soleils des Indépendances, né? E Armando Kurumam não chegou a publicar vários romances, né? E devido a questões políticas, né, teve que se exilar, né, para fugir, né, da tirania do novo governo pós-independente. E o segundo livro, romance, Monet ou Tragédie, vai ser publicado quase uns 20 anos depois do primeiro ter demorado muito tempo para ser aceito pelas editoras francesas, né? Alegando que o romance não era um romance que se enquadrava nos padrões, né, de romance publicável naquela tempo. E sabemos que, na verdade, isso foi só uma justificativa, porque o romance é uma crítica, né? O autor faz uma crítica contundente, né, do novo regime da Costa do Marfim. E também o romance de certa forma, uma subversão, né, linguística, uma subversão do francês, né, para o malinquê. E isso causou todo esse reboliço de não aceitação, né?
E, na verdade, podemos dizer que o livro carrega em si uma forte identidade da cultura malinke através do uso de vários procedimentos, né, como a oralidade, as expressões idiomáticas, o neologismo. E ainda o livro não está publicado aqui no Brasil, mas tem uma tradução em português de Portugal. E o único romance publicado foi Alá e as Crianças Soldados, né? Que foi publicado em 2003. E em 2004 foi publicado o seu último romance, Quand on refuse on dit non, né? E faleceu antes de ver publicar esse romance. E o segundo romance é sobre Pepetela, né? Luerge, o nascimento do Império. Pepetela, que eu não quase vou apresentar a ninguém, né? Que é muito conhecido aqui no Brasil. Pepetela é autora de vários romances, né? E acho que o livro mais conhecido aqui no Brasil é Mayombe, né? E Pepetela continua ela foi guerreiro também, tem que sublinhar isso, participou da luta de independência de Angola, né? Ganhou vários prêmios e também publicou vários livros, né? Romances. E até agora ela continua participando nos debates acadêmicos, né? E veio aqui no Brasil várias vezes. E eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, né? Então, é isso, ela continua participando dos debates, né, em torno das questões sociais, né, questão de desenvolvimento, né, de Angola e da África em geral. E a temática dos dois romances, né, sempre no contexto da minha tese, Les Soleils des Indépendances, né, traz, né, narra as violências políticas ligadas à era do Partido Único da Costa do Marfim e o seu impacto, né, na sociedade tradicional marfinense, que acaba sucumbindo, né, sobre o peso dos valores trazidos pela colonização e também que esses valores perpetrados, né, com a independência. E o romance vai abranger uns 4 períodos, né, desde a colonização a período da independência, né, em 1960, vai cobrir também os tempos pré-coloniais e traz também a fundação mítica da cultura e tradição malinke através do seu personagem principal, né, Fama Doumbia, que é um príncipe que foi despojado pela administração francesa, que participa das lutas da luta de independência, no intuito de retomar as prerrogativas, né, da época da realeza, da época pré-colonial. Mas, infelizmente, acontece que Fama Doumbia nunca será reconhecido pelo novo regime por diversos fatores, né? Por diversos fatores. E o segundo livro é sobre o Luerge, né? A narrativa nos coloca diante de 2 enredos construídos em tempos e espaço diferente, né? Quer dizer, uns 400 anos mais tarde. A primeira período foi a protagonista é Luerge, né, que é uma jovem rainha que foi escolhida após a morte do pai para ser a primeira rainha do Império Lunda. E a segunda história, a protagonista é Alu, né, que é uma jovem bailarina que tenta montar um espetáculo de dança com o intuito que busca, né, encenar, né, o mito de Luerge e tentar ressuscitar as tradições herdadas dos antepassados. E isso quer dizer que essa narrativa nos leva a mergulhar, né, nas formas de explicação
do universo cultural africano. E, porém, a nossa pergunta problematizadora, né, a pergunta da tese, vai ser como tentar entender de que forma se estabelece nesses dois romances, né, o discurso dialético entre os valores da tradição e a lógica da modernidade diante do contexto histórico e culturais pré-coloniais e pós-coloniais. E essa pergunta vai ser, será delineada em torno de 4 capítulos, né? Até que aqui tá bom, porque como eu não consigo ver vocês, ficou... Tá ok? Tá ok. Ah, tá bom. Posso continuar? Claro. Tá ótimo. Eu estou muito interessada nessa sua questão problematizadora. Vamos lá. Vamos lá. Que bom. Então, como eu disse, né, vai ser em torno de 4 capítulos, né? Mas devido ao tempo não dá para falar de todos esses capítulos, né? E num desses 4 capítulos eu trago a questão de gênero, né? E as violências encobertas por costume e tradições, né? Quer dizer, as crenças, práticas, rituais, né? No romance Les Soleils des Indépendances, né? De Ahmadou Kourouma. E, como eu já disse, né? Para além dessa questão da crítica das novas instituições, né? Pós-independência, o romancista também traz um questionamento contundente, né? Sobre o papel das tradições nas sociedades africanas. E todos os seus romances, né? Destacam, às vezes, personagens que lutam, né, para a manutenção das tradições e valores ancestrais, né, como também eles mostram os romances, né, figuras que buscam se desvencilhar de certas tradições e costumes decadentes, né, obsoletas, né, e cujos os ritos de passagem transformam-se em símbolos mortais. O autor censura, na verdade, certos ritos de passagem, certos ritos de passagem que ele mesmo, né, o próprio autor, numa entrevista concedida a Monsef, afirma que o livro é uma descrição crítica do mundo malinquê, dos seus costumes, crenças e ritos. E ele também questiona certos aspectos na realidade tradicional africana que, de certa forma, impedem, entrava o desenvolvimento do continente. E também é bom saber, acho que eu não mencionei, né, que Ahmadou Kourouma é da Costa de Marfim e de etnia malinquê. Quer dizer que não tem... que ele é um autor que fala de si mesmo, né? Que fala da sua própria cultura. E... Dá licença um pouquinho, Pode. Providência. Isso que você coloca, eu acho que quer dizer que ele tem legitimidade quando ele vai criticar, Isso, né? Exatamente, né? Que ela fala com uma certa propriedade, né? Daquilo que ele é e daquilo que ela vive, né? Isso. Okay. E vamos continuar, né? Ok. Então, a minha surpresa foi isso, porque acho que no resumo que eu te mandei, Rosemary, eu não falei exatamente sobre o que eu ia falar, né? Mas aí depois eu me dei conta. Eu vou tirar e eu vou falar essa questão, né, da excisão, né? E perfeito. A mutilação genital, que é um assunto que não é muito falado e um pouco desconhecido aqui no Brasil. Foi depois quando eu fiquei pensando, eu falei, acho que seria muito interessante trazer essa tema aqui no palco. Com certeza, com certeza. Então, o que eu posso dizer é que nesse romance, né, o universo tradicional malinquê nos é descrito por um narrador amante e conhecedor dos seus costumes e tradições. Porém, um narrador que não deixa de reconhecer os seus lados sombrios, né? É isso que a gente acabou de falar, né? Que eu posso tentar alegar que o narrador só pode ser essa Ahmadou Kourouma, né? Então, ele traz esse questionamento, né? Desses ritos, né?
E o personagem, e no romance, além dos personagens secundários, o romance gira em torno de dois personagens principais, que é o Fama, que eu já falei, ele é um rei despojado pela administração colonial, inconformado, ele vai participar da luta com o intuito, né, de retomar a realeza, de voltar a ser um príncipe, mas foi só umas desilusões, né, porque ela acaba não sendo reconhecido no novo regime político por diversos fatores, né? Pelo fato de ser uma personagem atípica, né? Atípico, e um personagem também, um personagem que não sabe nem ler nem escrever, né? Aí o personagem acaba se envolvendo em várias brigas, né? Foi acusado de participar de um complô, né, contra o presidente da Costa de Marfim, mas, na verdade, dentro da narrativa, não é Costa de Marfim. Né? Como eu falei, o Curumã foi muito retaliado, né, por causa do seu engajamento, e teve que se exilar, porque também foi acusado, o próprio Curumã foi acusado de participar de um complô contra o então presidente da Costa de Marfim, o Houphouët-Boigny. Então, é a mesma coisa. E a gente consegue ver esses passos da vida do próprio autor nessas narrativas, né? Através também do personagem de Fama. E Fama foi acusado e vai passar por vários momentos de desencanto, de desilusão, ilusão, desilusão, né? Foi preso e acaba morto a caminho da sua aldeia natal, né? Por várias questões, né? Que nunca foi reconhecido, e como um personagem atípico, ela tem um forte inconformismo para se adaptar com as novas regras, tudo isso, porque na cabeça dele ela continua sendo o príncipe desse Ourodougou, o príncipe da Côte d'Ébène. Côte d'Ébène é o nome fictício da Costa de Marfim, né? Então, ela acabou morto, e a morte de Fama pode ser vista, né, como a decadência, como o fim das tradições, o fim da dinastia, o fim da aristocracia, né? Sempre tentando fazer um link com o Ahmadou Curumã, que critica as tradições, certas tradições como a excisão, como a continuação da aristocracia. E o segundo personagem é Salimata, a esposa do Fama. Salimata também acaba sofrendo as consequências, né, do seu tempo, por ser uma mulher dito estéril, né, numa sociedade uma sociedade cheia de preconceito, né? Na verdade, Salimata não é estéril, né? Nunca foi estéril. Quem é estéril, a esterilidade é do marido. Mas como dentro dessa sociedade, quando um casal não consegue ter filhos, a culpa é sempre da mulher, né? A culpa, quem não consegue ter filho é a mulher, nunca é do marido. Mas durante a narrativa, o leitor vai descobrindo que, na verdade, a esterilidade é do marido, porque depois Salimata vai se envolver depois que o Fama foi preso, ela vai se envolver com uma outra personagem, e vai ter filho com esse personagem. E o mistério foi desvendado, que afinal foi Fama, é Fama que é estéril. E a Salimata ocupa um lugar muito importante, né, nessa narrativa, e, de qualquer forma, simboliza a mulher vítima das práticas consuetudinárias, né, que provocam, durante toda a sua vida de adulta e de mulher casada, sequelas e fantasma decorrente de uma mutilação trágica. Então,
Eu digo que a história de Salimata vai servir de suporte para denunciar elementos polêmicos da condição da mulher na sociedade patriarcal e tradicional malinquê. Tá bom? Posso continuar? Pode sim. Tá bom. E a excisão... O que é a excisão ou mutilação genital, né? Para a sociedade que a prática, né? A mutilação a excisão é um rito de passagem, um rito de pertencimento, né? Na verdade, é uma remoção, né, da parte externa do clitóris, passando pela remoção do conjunto, né, do clitóris e dos lábios. A parte genital é totalmente retirada, deixando apenas um pequeno canal para a saída da urina e da menstruação. E de modo também similar, existem outras práticas menos comuns, como a perfuração dos lábios com a injeção de algumas substâncias corrosivas, bem como outras intervenções que alteram a estrutura da vagina na crença, né, na suposta crença que esses atos irão purificar as meninas, as adolescentes, né, que passam por esse ritual. Então, segundo alguns pesquisadores que trabalham sobre esse fenômeno, as meninas são confrontadas, como o Roger Chemin, que é um estudioso francês, diz que as meninas são confrontadas a uma série de técnicas que lhes permitem de suportar a dor física. E essa, uma vez, né, enfrentada, tem um valor moral, simbólico, a provar a aptidão das jovens a suportar o sofrimento da maternidade. Quer dizer, uma experiência pré-matrimonial, né? E nesses grupos étnicos tradicionais, né, a entrada da mulher no casamento implica a passagem obrigatória pelo ritual da excisão, né? E esse fenômeno aparece no romance de Curumã através da fala da mãe de Salimata, né? Salimata, que é a mulher do Curumã. E numa conversa, né, a mãe de Salimata tenta preparar a filha, né, para esse momento. Ela disse o seguinte para a filha, na página 34, né? A excisão é a ruptura, ela demarca, põe fim aos anos de equívoco, de impureza da jovem menina, e depois vem a vida de mulher, né? Então, é isso que ela tenta, né, fazer. Ela tenta convencer a filha, né? E não tem jeito, né? É uma passagem e tem que fazer parte, né? E notamos que a excisão ocorre, né, na maior parte do tempo, né, em lugares ditos sagrados, né? Pode ser na floresta, no bosque ou nas montanhas. E a decisão de excisar, mutilar essas meninas, esses adolescentes, é tomada às vezes pelos próprios pais, né? Ou por toda uma comunidade, né? E Salimata, como eu posso dizer, assim, como eu tentei dizer, né? Desde muito cedo, os pais, sobretudo as mães, tentam preparar psicologicamente as crianças, né, para as filhas, né, para lidar com a dor da excisão. E durante essas jornadas iniciáticas, serão inculcadas nas meninas todos os valores culturais e todos os valores banidos pela sociedade malinquê. E também nesse momento de reclusão que elas serão iniciadas a estabelecerem, né, uma certa diferença entre o que é profano e sagrado, e terão que distinguir e respeitar, né? E no romance, né, essa questão também volta, né?
com a fala da mãe da Salimata, que diz, na página 34, diz a filha: você, né, verá, minha filha, por um mês você viverá reclusão com outras mulheres excisadas. E em meio à canção, todos os tabus da tribo lhe serão ensinados, né? E através, né, aí no final chegou né, esse momento propício, né? A Salimata chega na idade, né, da excisão, um momento muito esperado, né, pela mãe. E no momento da ida para a floresta, no lugar sagrado da excisão, a mãe tenta dar os últimos conselhos à filha, né? E disse a seguinte: minha filha, seja corajosa, na página 35. A coragem no campo da excisão será o orgulho da mãe e da tribo. Agradeço a Allah. Allah é o Deus, né? O Deus, o Deus, né? Na chamada da religião muçulmana. Agradeço a Allah que esta manhã tenha chegado, mas tenho medo, o meu coração pula de medo. Imploro a todos os gênios que o campo seja favorável à minha única filha. Sim, os gênios ouvirão as orações da sua mãe, mas como? E depois de quantas preocupações? Depois de quantas lágrimas? Né? Então, esse medo que a mãe de Salimata sente, né, revela de forma, posso dizer, de forma implícita, né, a violência que tem atrás desse ritual. Porque no imaginário desses adolescentes, dessas crianças, né, a excisão é um simples rito de passagem, né, em que haverá marcados por cantos, por momento de comemoração, por comida, né? Mas, porém, na narrativa, né, as imagens, né, porém, a narrativa encena, né, um contraste com uma certa violência, né? Posso dizer, essas cenas que contrastam com os gritos, né, das matronas, né? As matronas são essas mulheres que vão participar desse ritual, né? Toda essa cena que o autor vai descrever dentro da narrativa, os gritos selvagens, o barulho das folhas, né, e dos animais, né, revela um ritual traumatizante. E eu posso dizer que até a própria natureza parece participar dessa violência. E o que acontece, né, Salimata entra em pânico, né? E o narrador, na página 36, ela nos diz que no campo da excisão, a angústia de Salimata aumenta. E à medida que vê cada menina, por sua vez, desmarar e jogar a tanga. A tanga é o pano, né, que eles colocam em cima. Sentar-se sobre uma olaria virada. A olaria pode ser assim, tem um formato de um vaso, né, mas é madeira. E a excisadora, a mulher do ferreiro, a grande feiticeira, avançar, tirar a faca, uma faca de lâmina recurvada, apresenta as montanhas e cortar o clitóris. Né? E o trauma também aumenta, e na página 37, o narrador diz o seguinte: a excisadora aproximou-se de Salimata e sentou-se, seus lábios transbordando de vermelho e suas mãos e braços repugnantes de sangue. A respiração igual a uma cachoeira. Salimata entrega-se com os olhos fechados e o fluxo da dor subiu entre as pernas para as costas, para o pescoço e para a cabeça, desceu novamente para os joelhos. Ele quis levantar-se para cantar, mas não conseguiu. A respiração falhou.
o calor da dor dominou seus membros, a terra parecia acabar sob seus pés, e as assistentes, as outras excisadas, a montanha, a floresta viraram e desapareceram na neblina. E o amanhecer, o torpor pesou em as suas palpebras e joelhos. Ela se dobrou, desmoronou sem animação. Não quer dizer que Salimata não aguentou a dor da excisão, né? Não conseguiu, né, cumprir, né, o desejo da mãe, que é o ser forte para honrar a mãe, para honrar a toda a comunidade, né? E então é isso. E nessa parte, desculpa, né? Vamos tentar ver, né? Tentei entender as origens da excisão, né? Então, essas origens, né, da excisão, dessa prática não é claro, né? Não é claro. Mas parece que teria surgido, né, antes do cristianismo, do islamismo, e alguns pesquisadores, né, dizem que as suas origens se encontram na Núbia, que é a parte este do continente, que é o atual, nas regiões que hoje correspondem ao Egito, a parte norte, e o Sudão, né? E como justificativa, é importante sublinhar que a Organização dos Direitos Humanos condena veementemente a prática da mutilação, a prática da excisão. E a Unicef também trabalha há muito tempo para entender, né, a dinâmica subjacente e o abandono da excisão, e explica num estudo feito em 2010, né, que essa prática tem como justificativa, né, o controle da sexualidade feminina e a manutenção da dominação masculina. A excisão, ao impedir o desejo sexual, impediria, né, as experiências sexuais pré-matrimoniais e, em seguida, as relações adultérias, garantindo, assim, a honra, né, da família e do marido, como se vê, né, na fala da mãe da Salimata. E também a outra justificativa é manter uma identidade tradicional, cultural, né? Quer dizer que a excisão ajuda a perpetuar, né, uma tradição e proteger a identidade cultural, né? Isso tem a ver com uma certa preservação da identidade em relação, né, em particular, no contato com os grupos que não praticam a excisão. E também, né, essa prática é ligada a certas crenças, né, ligada à religião, né? Quer dizer que a prática é encontrada em população muçulmanas, em cristãs, né, ou animista, embora que na Bíblia ou no livro sagrado dos muçulmanos, né, não tem textos, né, que prescrevam essa prática, né, e que, aliás, né, antecedeu, né, essas religiões monoteístas. Quer dizer que alguns simplesmente usam as suas crenças, né, para justificar, né, a prática da excisão. E nesses argumentos também outras concepções, né, tem outras concepções para justificar o ato, né, que a necessidade de tirar o clitóris por ser um órgão masculino na mulher e que lhe confere um certo caráter andrógeno, quer dizer, enquanto a mulher não tirar essa parte do corpo, quer dizer, ela não tem gênero, né? Nem homem, nem mulher, né? Segundo os dizeres, né? Dessa sociedade que pratica a excisão.
E isso também me fez pensar, né, nos trabalhos, né, do historiador Eric Hobsbawm, né, sobre as tradições inventadas, né? E quer dizer que a excisão seria uma das várias práticas e costumes regularmente regidos por regras abertas e tácitas, né? Uma espécie de continuidade, né, em relação ao passado, né? Quer dizer o quê? Que a excisão é uma prática que tem que ser passada de geração a geração, né, para manter a tradição. E o duro é que sem nenhum benefício, né, para a saúde da mulher. E em relação a isso, as consequências, né, Palares e Kinga afirma que as sequelas das práticas de mutilação, da mutilação genital para a saúde da mulher são diversas, né, e geralmente decorrentes de problemas na cicatrização ou de infecção urinária por toda a vida, e as suas complicações associadas à infertilidade, né, uma pergunta que será abordada, que é abordada também no romance, né, e a infertilidade, ao aborto, a dificuldade no parto vaginal, tornando-se, então, um problema endêmico de saúde pública, né? E são essas mesmas questões que o trabalho da Unicef também tenta mostrar, né? Que mesmo sabendo dessas repercussões na saúde física e psicológica das suas filhas, as famílias preferem perpetuar a prática porque temem julgamentos morais, né, e sanções sociais, caso não esteja em conformidade com as expectativas da sociedade. O principal motor que sustenta essa prática é muitas vezes um desejo de proteger as meninas e proporcionar-lhe o melhor futuro possível, né, garantindo a segurança econômica e a aceitação. Então, isso tem muito a ver com uma questão de inserção social, né, para evitar que a menina, a filha, seja rejeitada pela comunidade ou sofre preconceitos, né? E os mesmos autores também dizem que, mesmo sendo uma prática milenar, a excisão viola os direitos humanos, porque as mulheres são obrigadas a serem submetidas a procedimento doloroso, invasivo, potencialmente letais, dos quais não há nenhum benefício à saúde. E, dessa mesma forma, como eu disse, né, Kurumá critica as tradições, né? Em nenhum momento ela está de acordo, através da personagem de Salimata mostra, né, o seu inconformismo com essa prática. E, por isso, né, ela coloca uma pergunta irônica, dizendo, mas qual é a grande significação da excisão? Porque durante a narrativa, a mãe de Salimata tenta convencer, preparar a filha, dizendo que a excisão não é só comida, dança, né, comemoração coletiva, mas é porque tem uma grande significação. E o Kurumá, ou o narrador, perguntando, mas qual é essa grande significação? E isso quer dizer o quê? Se a Salimata, durante toda a sua vida, vai sofrer, né, das consequências dessa tradição. Então, qual é essa grande significação da excisão? Então, e na obra, além dessas, né, já vou terminar, além dessa prática de mutilação, aparece, né, no tecido ficcional outras práticas, outras violências de gênero, outras violências feitas à mulher, como o caso do estupro. E como mostra a narrativa, Salimata não suportou a dor. Ele desmaiou no campo da excisão e não conseguiu participar, né, participar da entrada vitoriosa na aldeia.
e foi levada à escondida, né, por outros caminhos, né, na casa do feiticeiro, né, o Chekura, né, a pessoa encarregada que deveria, cuidar dela. E a narrativa diz o quê? Na página 96. A excisão que deveria ter lá inserido em um grupo social a excluiu dele. Na noite seguinte, enquanto ela se recuperava da operação, nesta casa misteriosa, repleta de máscara e amuletas, ela é estuprada pelo feiticeiro Chekura, o mesmo homem que devia zelar por ela. E a partir de agora, o ato sexual estará indissoluvelmente ligado nela à excisão e ao estupro, né? Então, ela sai, ela entra na casa como excisada e sai como mulher estuprada. E, além desse estupro, tem também um momento de reclusão, né? Quer dizer que, na página 40, 41, terminou o retiro da excisão. Depois da noite do estupro, Salimata juntou-se com outras excisadas na casa de retiro e, enclausurada com outras colegas, viveu 3 semanas de cuidado, festas e instruções de iniciação. Quer dizer, são momentos que ela se prepara para um futuro casamento. E na maior parte desses casamentos são casamentos forçados, né? E Salimata nem sequer conheceu o marido, nem sequer foi assim, ninguém pediu, a mãe não pediu a sua opinião, e foi levado por um casamento forçado. E na página 41, o narrador diz: as cerimônias acabaram muito cedo demais, né? E Salimata foi e rapidamente lavaram a sua cabeça, e ele se encontrou na casa nupcial com 2 matronas ao pé da cama para educação sexual. E para testemunhar que ela era virgem, Bafi entrou. Bafi é o marido, que ela nem conhece, né? Entrou, aproximou-se, tentou, e ela se encolheu, se fechou, se recusou. As matronas vieram correndo e a seguraram. E ela quis forçar e estuprar. Ela gritou como na noite da sua excisão, e o medo e o horror de Chekura subiram novamente pelo nariz e pela garganta. As matronas saltaram, né? E ela pulou da cama para fugir pela porta, segurando-na, e ela caiu em choro e lamentação no limiar da porta. Quer dizer o quê? Foi forçado por um casamento, né? Para um casamento, ainda tem que viver num lar poligâmico. E o pior de tudo isso é que Salimata, o casamento nunca foi consumado com o Bafi, porque Salimata não se recuperou da dor da excisão, ela não se recuperou do trauma do estupro. E, porém, não pude divorciar. Por quê? Porque o dote já foi pago. O Bafi já pagou o dote, então, durante todos os anos, mais de 2 anos, Salimata vai ter que ficar, no caso, na casa do marido, cozinhando, cuidando do marido, sem nunca ter relações sexuais, porque ela não quer. E, infelizmente, o marido morre e ela tem que casar com o irmão do marido. Quer dizer que é o levirato, né? Então, é uma tradição que se perpetua, né? E o mesmo procedimento também vai acontecer, porque Salimata não se recuperou desse trauma e nunca quis, e nunca vai querer, né, ter filhos ou se deitar com esses homens, né? E uma coisa também que eu sublinhei é o dote, né, que é um pagamento... Providência. Oi? Eu não sei, você poderia explicar novamente essa questão do levirato? É o irmão do marido dela? Como que é? O levirato é quando a mulher é obrigada de se casar com um membro da família depois da morte do marido.
Quer dizer, o Chemocó é o irmão de Bafi. E Bafi, quando Bafi morreu, o normal nessa sociedade, né, por questão da herança, por questão do dote que já foi pago, o normal é que ele se case com o irmão. Ou se não tiver irmão, talvez o primo, né? Tá. Então, isso é o levirato, então. É isso que é o levirato. Ok, né? obrigada. O levirato, o fato de se casar, né, na maior parte é sempre com o irmão. Pode ser o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Né? Tá, é uma norma, então, ali da sociedade. Essa suposta sociedade. Né? Essa cultura aí, entendi. Essa cultura, né, malinquê. E também, até no Senegal, na década de 70, 80, né, essa prática também era muito na moda, né? Morre o marido para preservar toda a herança, a herança não pode sair da família, e é sempre um membro da família que vai se casar. E a maioria, a mulher não quer, mas não tem como fugir dessa tradição, por medo de sofrer as consequências, ou mesmo os filhos, as filhas vão acabar sofrendo da consequência do ato da mãe, né? Sendo rejeitada pela sociedade. E como eu já disse, né, o dote foi pago, ela tem que ficar dentro da família. E o que é o dote? O dote é o pagamento feito pela família do noivo para os pais da noiva, né? O dote é um dos costumes mais antigos das sociedades africanas patrilineares. É uma prática bastante complexa, né? Que apresenta diversas diversidades culturais, né? E, como diz a estudiosa Isabel Anani, existem várias interpretações, né, do dote africano, porém, 3 entre eles chamam mais a atenção. O quê? A interpretação do dote como compensação matrimonial, o dote como fator de estabilidade matrimonial e o dote como preço de compra da mulher, né? E, segundo Anani, essas 3 interpretações não são independentes, a gente não consegue dissociar, posso dizer, uma da outra. E, às vezes, podem ocorrer simultaneamente, né? E isso faz com que o dote seja considerado tanto como uma compensação matrimonial, quanto um preço de compra da mulher. E dentro da narrativa Les Soleils des Indépendances, o Kurumã traz essa questão, né? Em vários momentos, em certos momentos da narrativa, ela mostra esse aspecto do dote como preço de compra da mulher. Por exemplo, quando Bafi fala que o dote foi pago, você vai ter que ficar na casa, né? Então, é isso. E quando também Fama sai de prisão, né, abandonado pelas mulheres, né, por Salimata, e pela segunda mulher que ela vai pegar, a amiga que foi buscar ela na prisão, falou, não se importa, não se preocupa com isso, já que o governo te pagou uma indenização, você vai conseguir comprar mulheres. Então é essa questão do dote, o preço do dote como compra da mulher. Posso continuar? Pode sim. Tá bom. Então, finalizando quase, né? Salimata vai sofrer as violências conjugais, sofre da excisão, sofre do estupro, né? É violentado quase todo dia com os maridos, e decide, afinal, fugir, uma bela noite, fugir pela mata ao encontro de Fama, né? Fama, na página 48, o narrador diz que Fama é o rapaz mais alto do Orodugu, o mais negro, o negro brilhante, como o carvão, os dentes brancos, os gestos, a voz, a riqueza de um princípio,
ela, Salimata, o amou na hora. Então, ela fugiu para se encontrar com um homem que ele já conhecia antes desses acontecimentos. Porém, Salimata escapa da morte no campo da excisão e da violência conjugal, mas é atormentada, né, pela esterilidade no seu casamento com Fama. Quer dizer que durante quase 20 anos de casamento, ela nunca conseguiu ter um filho com o Fama. E concluindo, mantendo um tom irônico que lhe permite transmitir indiretamente suas próprias convicções, Amadou Nkrumah questiona concomitantemente a violência e a crueldade e o perigo do rito de excisão, inseridos nas práticas culturais da tradição, assim como as práticas ritualistas pertencentes ao matrimônio em relação à desigualdade nas relações de gênero. O romancista faz incidir a sua crítica à necessidade para a transformação da condição feminina de opressão e de silenciamento na sociedade africana, em particular, né, na sociedade malinquê. E para isso, ela constrói, né, Nkrumah constrói um discurso de oposição ao sistema patriarcal, em relação ao controle da reprodução do corpo feminino, da maternidade. E no romance é bem visível que a narrativa do estupro e o trauma da excisão demonstra que as mulheres são vítimas de uma ordem, que as oprima e escravizam. E, portanto, Nkrumah trata do sofrimento da mulher não apenas como uma realidade malinquê, mas africana, independentemente da sociedade, né? E, grosso modo, é isso que eu trago hoje. E nas referências também, para quem se interessar nessa questão da excisão, eu indico a última referência, o Moladé de Ousmane Sembène, que eu falei, né? Que é ator, que é romancista e cineasta. Então, ela fez um filme sobre a excisão, a mutilação genital. E o filme está no YouTube e legendado também em português. Seria muito interessante, né, para quem se interessar, né, nessas questões de mutilação, de práticas socioculturais, né, dar uma olhada nesse filme. Então, é isso. Muito obrigada pela paciência. Eu acho que demorei muito, mas acho que vocês gostaram. Imagino que vocês gostaram dessa apresentação. Providência foi excelente. Eu, Rosmari, gostei muito, eu tenho certeza. Lá, os alunos estão se manifestando aqui no chat, viu? Ai, que bom, que bom. Olha lá, isso estão. Agora a gente vai ter oportunidade de também interagir um pouquinho mais, né? E antes de passar para os professores, eu vou deixar aqui o espaço para os alunos. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Vamos ver se eles se animam antes dos professores. Olha lá, a Carol já quer falar. Ai, Pro, não é nem tipo colocar assim uma questão, é só para falar que eu também achei bastante informativa, foi muito boa. Ai, que bom. Tipo, a gente estudou sobre isso, sobre uma parte disso no primeiro ano, só que é muito bom revisar e ver o quanto esses assuntos ainda estão atuais e várias outras coisas também. Gostei bastante. Era só para agradecer mesmo. Obrigada, Caroline. Então, são temas tão importantes e que a literatura nos traz, né, de uma forma, numa linguagem muito apropriada, que eu acho que vale a pena. Bom, Agatha quer falar alguma coisa? Mais alguém? Algum aluno? Leonardo, não quer falar?
Leonardo escreveu: achei muito fascinante que o autor se manifesta contra algo tão estabelecido e fundamentado na sociedade dele, né, na cultura dele, e ele foi muito corajoso, é o Leonardo colocando aqui. Ótimo. A Agatha está agradecendo, achou incrível. Ah, está sem microfone. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou passar a palavra para o professor André, para a professora Elô, e aí, caso algum aluno sinta, né, a deixa para fazer alguma colocação, também pode fazer. Então, vou passar a palavra aqui, por ordem alfabética, vou fazer, vai. O André. Vamos lá, André. Ok. Muito obrigado, Providências, pela sua fala. Eu queria... Você focou nessa questão da crítica do Curumã à tradição, mas como ele é um autor extraordinário, ele vai... também me parece que ele também faz uma crítica à modernidade, né? Parece que é ambígua a coisa, porque tem um trecho que ele, nessa forma de narrar, que mistura os sentimentos do personagem ao narrador, né? Esse narrador amante que você fala, ele chega uma hora que o Fama vai para a terra dele e ele é parado numa fronteira, né? E aí o narrador diz, na página 86 da edição que eu tenho em português, né, brasileira. Uhum. Um bastardo verdadeiro, um rebento sem vergonha do mato e de uma mãe que certamente não conheceu nem um só pedaço de tecido, nem a dignidade do casamento, ousou, de pé sobre seus 2 testículos, expelir de sua boca que Fama, estrangeiro, não podia passar sem carteira de identidade. Vocês ouviram bem? Fama, estrangeiro na terra Orodugu, que é a terra da qual, né, ele é um herdeiro nesse momento, né? Essa questão é que eu queria que você abordasse um pouco essa ambiguidade, porque, ao que parece, a independência na nossa cabeça, né, é sempre uma ideia de retorno a si mesmo, né? Você tira o estrangeiro, o invasor, e você retorna a si mesmo. Mas a coisa parece mais complexa, parece, nesse caso, uma nova forma de alienação, né? Essa modernidade que, ao mesmo tempo, cria uma espécie de ideal de mundo novo. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso. Muito obrigada, né? Eu fico muito... Só ao te ouvir dar essa colocação, né? Que, às vezes, quando eu leio esse romance, eu caí no riso, né? De tanto... aquela questão que eu falei, né? Que é uma subversão da língua. Curumã ousou colocar, né? Ela ousou romper as barreiras, né? Com uma linguagem muito extravagante, né? Através desse personagem. Aliás, é por isso que eu falo que ela é uma personagem atípico, né? Além de não saber ler e escrever, ela é uma personagem muito, como que eu posso dizer, muito fugaço, eu não sei se isso se fala em português, né? Então, e além de trazer essa questão da tradição, né, é por isso que eu falo que Curumã não faz crítica à tradição em geral, mas certos aspectos da tradição. É por isso que teve uma certa coragem de fazer esse trabalho comparado com o Pepe Tela, que ele vai nos pede um mergulho nas raízes, né, para poder trabalhar um futuro moderno, um futuro propício para todos os angolanos. É por isso que eu falo que, além da crítica feita à tradição, ela também faz uma crítica a essa tentativa da modernidade, né? Porque o que acontece com o personagem Fama, ela foi tirada do trono, né? Tirada do trono com a armadilha, com a ajuda do seu primo Lacino.
E uma vez tirado, né, ela julgou necessário lutar pela independência, tirar a administração francesa na intenção, e ela não fez isso só por querer salvar, porque é muito bom saber que o Fama não tem nenhuma característica de um herói épico, né? Tudo que ela quer, ela luta pelos seus próprios interesses, né? Eu vou lutar, eu vou tirar esse colono que me tirou do poder para depois retomar as prerrogativas. Mesmo se eu não conseguir ser rei, eu vou ocupar um lugar nessa nova instituição. E o que acontece foi que Kurumá nunca foi reconhecido, né? Ele lutou, ela se deu a força, né, para tirar o colono, mas a nova instituição não reconheceu, alegando que Fama não sabe nem ler e escrever, e ela é uma personagem também que se meteu em várias brigas. E o que acontece nessa crítica ao novo regime, que é na cabeça, esse sentimento que foi criado em torno da luta das independências foi o quê? É tentar retomar a nossa própria identidade, né? Retomar, ser livre, e que essa libertação também seja um benefício para toda a população. E, afinal, o que foi visto, e até que Frank Fanon também critica, é que o novo regime apenas uma mera continuação, né, da colonização, né? Quer dizer, nada mudou, apenas tirou o colonizador para estabelecer uma outra forma de colonização moderna, né? E se vê pela trajetória de Fama, ela não aceita, ela vive em constante inconformismo em relação a esse novo regime, que ela chama de bastardo, né? Bastardo porque eles não são legítimos, né? Quem é o legítimo? É ele, né? Que é legítimo nessa terra de Herodugu, nessa terra malinque. Então, por que um simples como que é? Alfandega, né? Alfandego, alguma coisa assim, vai impedir ele de entrar, de retornar nas suas próprias terras, né? Não tem cabimento na cabeça dele, né? Por herança, essas terras são deles. Então, ela não vê quem vai impedir, né? E, nessa forma, ela vai tentar forçar as barreiras para retornar na sua própria terra. Então, é o quê? É uma crítica também dessa tentativa de modernidade que, a fim, não foi um benefício para uma certa categoria da população, uma certa categoria, sobretudo essa nova elite, né, que sabe ler e escrever. Então, a maioria do cidadão que não sabem ler nem escrever não conseguiram participar, que ela fala um termo, participar da partilha do pedaço. Eu não me lembro muito bem, mas ela deu uma descrição como se foi uma carne e só a parte mais mole, mais bom foi para essa nova elite, e o restante da população só pegou a parte dura da carne, né? Então, de uma certa forma, é também uma crítica, né, desse novo regime, né? É por isso que essa obra demorou para ser aceita, né, para ser publicada pelas editoras francesas, né? Por toda essa questão política que a Fama traz o Kurumá traz nessa obra. Obrigado. Eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica. Elô, se você quiser falar agora, eu tenho outras questões também, mas vamos trocando assim. Eu também tenho muitas coisas para dizer. Primeiro, agradecer, por essa aula incrível que ela deu para a gente aqui.
E também a professora Rosmari, que desde 2020 organiza esses encontros, que só vem contribuir não só com o nosso trabalho, mas também com a nossa formação humana, né? Como pessoas aqui. Então, agradeço às envolvidas aí. Pegando, acho que dentro do que o professor André já trouxe, eu tinha anotado aqui, eu sempre gosto de fazer assim a transposição para o que a gente tem aqui no Brasil e como isso também repercute e traz, né, questões nossas. E aí, quando você falou de uma subversão linguística do Curumã, eu pensei muito na obra dos Racionais MCs, de como eles foram recebidos também aqui no Brasil, né? Não sei se você conhece, professora Providência, a obra dos Racionais, e espero que conheça, se não conhece, indico, inclusive. É uma obra que também, no seu início, né, quando chegou para grande público, quando parou de circular apenas na periferia de São Paulo, ela foi prontamente negada como qualquer coisa próxima de cultura, ou, né, depois, quando o próprio vestibular da Unicamp assume isso como uma obra literária, também foi rechaçada por diversas parcelas aí dos intelectuais brasileiros como literatura. E dentro do que eu estudo em relação aos racionais, eu vejo muito isso. Tem a questão cultural e tal, mas o grande elemento que se usa para justificar que de alguma forma não seja uma cultura é essa subversão linguística, em que eles não aceitam as normas e o padrão que a sociedade branca e elitista impõe sobre eles e vão fazer uso das próprias palavras, da própria forma de se comunicar, né, que a periferia estabeleceu. E aí isso também traz a questão da leitura e da escrita que você falou do Fama, né? Que ele não é aceito por não saber ler e escrever, que grande parte da população não é aceita por isso, que também é uma forma de controlar o poder, né? De dizer, olha, ou você, aqui no Brasil a gente não tem mais um nível elevado de analfabetismo, mas o analfabetismo funcional, ele é algo comum. E aí é nesse não ler e escrever que se divide o pedaço bom da carne aí, né? Então, olhando para todos esses elementos, não tem como a gente não enxergar, né, essas questões que trazem principalmente ali um pensamento da diáspora, de como essa colonização, que eu gosto mais de chamar de invasão, né? Isso é uma escolha pessoal, assim, mas de como essa invasão e como esse assassinato das culturas dos povos africanos reverbera aqui no Brasil enquanto identidade da população negra e periférica também. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão quem sabe, das referências que a gente colhe aqui também desses períodos aí. Então, é uma questão muito interessante, né? Porque eu falo que se não fosse essa diferença, essa tentativa de subversão, talvez, né, esse incomodo, né, que se choca, né, com a elite, né, essa classe elitista, talvez essa obra não teria demorado tanto tempo, né? Sempre que aconteça algo desse, é porque alguma coisa está incomodando aí. E o incomodo foi isso. Porque se você for ver a trajetória de Ahmadou Curumã, que eu falo que ela vai delineando alguns aspectos da sua própria vida nessa narrativa, né? Através do personagem de Fama, alguns, né? Para não dizer que, se for ver o global da personagem, que ele é o próprio Curumã, nada a ver, né? Nada a ver, porque lá no início a gente percebe que ele não é um herói que luta por um interesse coletivo, é só o interesse dele. Então, ele se junta nessa luta para ver se ele vai conseguir alguma coisa, né? E o que eu posso dizer
é que Curumã foi trazendo algumas questões pessoais, tipo, se exilou, né? Foi exilado. E por quê? Porque ela foi acusado de complotar, né? Para derrubar o novo governo. E fugiu para Paris, para a França, e ficou bastante marcado por todos esses eventos, né? Porque ela queria ser, né, um cidadão, ela queria participar, né, da elaboração, porque também ela foi iludida, né? Ela foi iludida como fama, né? Ela passou por um momento de desencanto, né, que acreditou muito nesse momento de libertação do continente. E, afinal, o que foi? É uma perpetuação dessa invasão, uma perpetuação, uma tirania do povo. Ninguém podia falar. Quem fala está jogado no jacaré, né? E também foi muito significativo o fato de Fama ter sido morto por um jacaré, né? Porque naquele tempo, com o então presidente Houphouët-Boigny, parece que ele tinha um espaço assim cheio. O totem, eu não sei, para quem chegou a ler, tinha um totem, o totem que era do presidente era esse jacaré. Então, quem não se aliava, quem não se comportava do jeito que ela quer, jogava os militantes políticos, né, sumiram ou levado, né, por esses jacaré. Então, essa subversão do Curumã não aparece não apenas nessa romance, Les Soleils des Indépendances, né? Tem aqui no Les Soleils des Indépendances, só foi o início. E para conseguir entender essa subversão, tem que ler o Monet, o Traje de Fille. O Monet e o Traje de Fille traz claramente essa questão de não poder, né? Porque ela tentou relativizar todas as exações, todas as problemas cotidianas, né? Através desses personagens, mas usando a língua francesa, que é a língua do colonizador, a língua do dominador, né? E eu também me coloco na pele de Curumã, porque eu estou vivendo a mesma coisa, que a minha língua, na verdade, as minhas línguas, né? Eu tenho uma língua materna, que é a língua mancai, mas foi escolarizada com a língua francesa. Então, eu estou numa luta constante nessas duas línguas. E nessa terceira, que é o português, que eu tento, né, com toda força, né, tentar me encaixar. Mas é essa questão porque ela mesma, em várias entrevistas, ela fala que ela tentou, né, quando ela escrevia esse romance, ela sentia que alguma coisa faltava no personagem. E foi na hora que ela começou a deixar as personagens ser penetrados com a cultura, né, com a própria identidade, usando as palavras do Malinké. Essa coisa da bastardia que o professor André fala, que é também uma identidade, né, da cultura Malinké. Quem conhece o Malinké, ela são um povo que gosta muito de xingar, né? Essa coisa de xingamento, de falar palavrão, é da cultura deles. Então, ele conseguiu expor, né, evidenciar essa personagem só quando ela conseguiu entender que para exteriorizar, para dar forma a essas questões, né, que o levaram ao exílio, ela tinha que subverter, ela tinha que transpor o francês para o Malinké, coisa que foi, né, que impediu a publicação, né, essa transposição, alegando que não se enquadrava nos padrões, né, de romance, porque sabemos que a cultura francesa, até a Pascal Casanova fala isso, né? A República Mundial das Letras. Então,
quem dirige a República Mundial das Letras são os franceses. Então, tem que se adequar às nossas normas, né, para ser reconhecido, ou você vai viver muito tempo, né, nesse core-core sem conseguir nada. E, felizmente, para Kurumã, a obra foi aceita em primeiro no Canadá. E quando ganhou o prêmio da Francicité, né, e que o romance começou a ganhar holofote, né, que as editoras francesas, Edition du Seuil, aceitou publicar, né? Viu que eu não publiquei, mas as outras aceitaram, né? Então foi isso. Essa questão de subversão linguística sempre é decorrente é devido a alguma coisa, né? Quando subverte é porque você não pode falar abertamente, mas vou pegar a ficção, vou pegar a literatura para criticar aquilo que não é normal. Essa dita modernidade que não beneficia para ninguém, é só para uma categoria bem determinada. E acho que também é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, né? E sempre teve, mas a luta não continua, né? Os movimentos de resistência ativista, e a escola também tá aqui e esse encontro também é um reflexo dessa tentativa de subversão, né? Dessa tentativa de quebrar o mando dessa elite, né, do país, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho. Foi ótimo, obrigada. Eu gostaria de colocar uma questão também, Providência. Pode, professora Rosemary. Isso tem a ver com o seu percurso mesmo aqui no Brasil. No seu mini currículo está lá marcado que você foi membro do coletivo, né, e outros movimentos, talvez, civis. Eu gostaria que você comentasse aqui conosco a sua experiência como membro de um coletivo, como isso funcionou e o que você pode oferecer para eles também aqui, essa visão. Então, como eu disse, né, eu cheguei aqui, né, no âmbito de um programa que eu trabalhava na Embaixada do Brasil, né, lá do Senegal, e eu tive a curiosidade, né, tentar aperfeiçoar a fala, né, que no Senegal eu só falava francês e eu me lembro que eu ficava em pânico quando entrava um brasileiro para perguntar, que eu não sabia nem por onde começar. E isso atiçou a minha curiosidade. Eu falei, vou fazer um mestrado em tradução. Mas quando eu cheguei na Unesp, infelizmente, não consegui, porque não tinha uma estrutura, né, para tradução, né? E também eu era muito assim, eu tinha muita eu não sei, mas eu era muito novata, né, para entender certas questões. Aí eu falei, vou para a área da literatura. Nossa, eu não me arrependi. Eu me dei conta que, nossa, é aqui o meu lugar mesmo, sabe? De falar da literatura, falar sobre essas questões, né? E também se acha também que eu conheço, né? Em qualquer lugar que eu vou dando aula, ele fala, nossa, ele acha que eu conheço tudo, né? Mas, na verdade, nem foi isso. Eu também cheguei aqui no Brasil e é aqui que eu estou descobrindo a minha própria literatura. Porque, como eu falo, o colonialismo, né? Esse neocolonialismo, né? Que acabou a colonização, mas a colonização continua de uma outra forma. Quer dizer que o nosso ensino se dá mais privilégio a literatura francesa, a literatura da França. Então, a gente conhece pouco da nossa literatura. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu me deparei, poxa, tanta gente interessada, tanta gente que conhece a minha literatura, e eu que sou descendente, né? Eu que sou fama, né? Eu não conheço nada disso. Então, isso foi assim uma coisa que me incentivou bastante, né? E fui atrás, fiz o mestrado e no doutorado falei que eu vou continuar com a literatura
africana, e também foi na mesma dinâmica que eu integrei esse coletivo e a gente montou o projeto, né, intitulado África na Literatura, né, que foi um projeto também que me deu várias aberturas também, né? Foi um percurso de muito aprendizado, de diálogo, né? Com diversas pessoas, com um público, né, interessado e também um público também conhecedor, né, da literatura africana. E foi o maior presente, né, do meu percurso acadêmico, ter participado desse projeto e poder, né, trazer essas questões que são abordadas nos romances, né? Quer dizer, né? E também permitiu, em tempo de pandemia, a gente viajar sem sair de casa, né? A gente conhecer a cultura africana sem sair de casa. Mas, infelizmente, né, foram 2 anos, né, desse projeto. A gente chegou a publicar. Aliás, se vocês permitirem, quando sair o segundo volume, eu vou trazer. A gente vai combinar com a Rosemary para cada um ter ou deixar na biblioteca, né, os exemplares dessa obra aí, desse livro aí. E o segundo volume vai sair daqui a pouco, a gente está na fase de diagramação. E é um livro muito interessante, né, que traz a visão, né, de vários pesquisadores, né, sobre vários aspectos, né, da cultura e da África. Seria muito interessante, né? Seria uma gratidão, né, distribuir esse romance, né, esse livro para vocês. Então, foi isso. Para mim, cada passo, cada vez que eu tenho um encontro, é um momento de aprendizado. Eu falo que eu não estou indo para ensinar, né, mas para dialogar e também aprender com cada um, com o público, né? É isso que está acontecendo hoje, né? E é sempre bom correr atrás desses encontros, desses coletivos, dessas associações, para conhecer melhor, né, de onde viemos, né? Pensando que o Brasil, né, a maior parte da população é negra, né? Então, a gente tem muito a ver com a cultura africana, né? E uma coisa também que a gente tem que valorizar, né? E, aliás, o PPT, ela faz isso. A gente tem que descer na raiz para construir um futuro melhor. E, então, acho que, enquanto a gente não fez esse mergulho para a raiz, a gente vai se chocar em várias barreiras, né? E a gente precisa saber de onde viemos. Obrigada, Providência. Com certeza vou querer, em primeira mão, aí ter os livros. Tá? Pode deixar. A Carol quer falar, nossa aluna. Vamos lá, Carol. Não é nem tipo assim para comentar nada, era só para pedir para vocês, se vocês puderem, ou sorrir ou fazer aí alguma pose para eu poder tirar print. Ai, que lindo! Nós vamos abrir a tela, então, né? E aí, a galera vai abrir a janelinha? Dá para abrir? Tá descabelado. Acho que às vezes tá. Ai, Pro, eu tô de pijama, mas tá aí minha foto aí, ó. Então vai. Vamos lá, então. Aí, eu peguei uma foto. Carol pegou? Pronto, sim. Obrigada, gente. Valeu. André ou Elô, a palavra é de vocês. Eu vou aproveitar, então, que a Providência acabou de falar sobre essa questão da literatura africana e de como ela chega aqui para a gente no Brasil, né? Enquanto você falava ali da Salimata, eu pensei muito no percurso da Rami, do Niket, da Porta, né? E de como ela também faz essa crítica
tanto, paradoxal, né? Tanto às tradições quanto ao novo regime, e em que ambos oprimem a mulher, né? Em que tanto antes quanto agora, a base do fundamento dessa sociedade é que as mulheres devem ser produtos, né, objetos que servem aos homens para que eles tenham uma vida plena. Uhum. E é muito interessante você ver que isso é da cultura, dessa cultura desses povos, mas que se traduz em outras culturas diversas, né? Quando a Carol falou, e na aula de sociologia foi abordada a questão da excisão, né, que é sempre um tema assim chocante quando se fala, que absurdo, que realmente é um absurdo, né? Não estamos questionando isso aqui, mas como a gente relativiza as questões de opressão da mulher apenas quando a cultura é do outro, quando é o tal do exótico, né? Então a gente acha que é um absurdo cortar o clitóris na parte externa do clitóris das meninas malinques. Mas a gente acha que está tudo bem furar as orelhas das meninas bebês quando elas acabaram de nascer. Não entende isso como também uma opressão, como também algo que não vai trazer nada de positivo, causa traumas, porque é uma dor física em um ser que ainda não está apto a reparar aquilo ali. Então, a gente se constrói enquanto a cultura correta e a cultura do outro é errada, mas as pontes que tem entre ambas as culturas, elas estão ali e a gente só não quer enxergar, né? Entender que nós, aqui no Brasil, a Salimata lá na costa do Marfim, né? E a Rami lá no Moçambique, nós estamos sofrendo as opressões que o sistema patriarcal, capitalista faz sobre nós, e a gente está questionando isso. Isso é o que mais fica de interessante para mim nesse momento. Nós estamos denunciando e questionando esse movimento que nos oprime e dizendo que não há fundamentação. É nesse ponto que eu queria entrar, porque você traz ali na sua aula várias tentativas de fundamentação dessa opressão. Né? Não, olha, é uma tradição, nós precisamos disso para a nossa identidade, né? Ou então a mulher só vai ser vista como forte se ela tiver isso, né? E o quanto nós, como sociedade, fazemos isso o tempo inteiro. A gente tenta justificar as opressões sobre tradições ou sobre modernidade. Né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa forma de enxergar a mulher no lugar da servidão e do como nós estamos agora subvertendo esse sistema aí, né? Interessante, né? Uma coisa que você fala é essa questão da alteridade, né? Que a gente tem que levar em consideração, né? E também, às vezes, a gente se leva, e de jeito nenhum, né? Eu estou aqui, como você falando, tentando levar bandeira para essa prática, mas tem que levar em consideração, ter uma certa alteridade, né? E não, assim, ver que o que é do outro é errado, o que é meu tá ok, né? Enquanto continuar esse pensamento, acho que a gente não vai em lugar nenhum, né? É porque é mesmo no estudo feito UNICEF feito em 2010, né? Eu falei bem num trecho, né? Que elas vão tentar entender o porquê, né? Eles vão tentar entender fenômenos subjacentes a essa prática, né? E o sucesso só vai ser, a erradicação só vai ser possível se descer e tentar entender o porquê, né? Porque uma cultura desse que há séculos o governo não consegue erradicar de uma só vez, né? Nem a Organização dos Direitos Humanos, nem a UNICEF. O problema é tentar entender e colocar outras alternativas, né, nesse lugar
de concepção que fundamenta essa prática. Eu acho que nunca vai dar certo se fizer da forma da colonização, chegar e tentar erradicar. E mesmo a colonização ter sido feita em África, elas nunca conseguiram banir as crenças do povo, mesmo com a religião, mesmo com essa suposta modernidade, elas nunca conseguiram, porque o povo continua com um certo sincretismo religioso, né? Que acredita na religião cristã, acredita na religião muçulmana, mas vai desce na raiz, né? Com as marrambas, com tudo, né? Então, tem que ter um certo diálogo, né? É claro que é uma prática que prejudica bastante, né? Prejudica bastante, e é uma luta que está sendo tá sendo muito acompanhado, né? Aliás, e tem uma forte queda desse, né, se comparar, porque a Unicef chegou a levantar algumas estatísticas, né? E sabemos que o Mali é um dos países, né, que pratica nessa, que é muito, cuja cultura está muito ancorada nessa questão da excisão, mas continua falando que só as organizações políticas não conseguem erradicar, tem que ter uma certa participação das comunidades, né? Uma certa participação dessas etnias, né? Ter um certo entendimento. E também a melhor coisa também para essa erradicação é favorizar a escolaridade, né? É só com o ensino, com a alfabetização, que o povo consegue entender o tanto é prejudicial essa prática, né? E sempre mantendo uma certa alteridade. Até o pesquisador argentino, o Henrique Dussel, fala isso, né? Que a gente não refuta o lado bom da modernidade, mas também tem que apontar o dedo nas violências que essa modernidade também traz, né? A gente não pode deixar passar que modernidade tem que se afastar dessas tradições, né? Mas a gente precisa do nosso passado para poder construir. E o bom do romance de Pepe Tela é isso, ela dá essa abertura, né, da nação, né? Que quem conhece a nação angolana é uma nação multipartidária, em que se encontra várias etnias. E como a mesma ideologia em torno da independência foi o quê? Vamos levantar a bandeira da independência, né, priorizando uma certa inserção de toda a etnia, né? E o duro é que o nacionalismo africano, tanto na Costa de Marfim, tanto na Angola, foi muito complexo, né? Foi muito complexo. O nosso nacionalismo foi construído com base do nacionalismo europeu, né? Com essa concepção de criar uma nação com um povo que fala a mesma língua, com uma única crença, né? E essa perspectiva não se incorpora quando se trata do contexto africano, né? Que tem que lembrar que a divisão das terras, né, do continente pela Conferência de Berlim trouxe muito prejuízo, porque o continente foi dividido por uma elite que nem sequer conhecia esse povo. Aí foi dividido de forma artificial, fazendo que etnias inimigos que nem se conheciam tiveram que coabitar junto. E isso até agora foi a origem dessas várias guerras civis em África. Então, é por isso o Dussel levanta essa questão, né, de não elogiar a modernidade. E também saber que a modernidade não veio com a colonização, que dentro da sociedade tradicional sempre teve uma
modernização. Quer dizer, a tradição não é algo imutável. A tradição vai se alterando com o meio, o decorrer do tempo, né? Quer dizer, cada um vai tentar, né, manter a tradição, mudar a tradição segundo o interesse de uma determinada coletiva, de um determinado grupo, né? Então, essa questão da alteridade, né, tem que ser muito levada em consideração. Obrigada, Providência. Providência. Oi. O André, deixa eu só colocar aqui, já são 11h20, então acho que eu vou deixar para você fazer a última pergunta, né? E a gente já dá um encerramento para não ficar cansativo para todo mundo, e então, na sequência, a gente já se despede, tá? Tá ótimo. Providência, você, falando dessa questão, dessa relação com a tradição e modernidade, a gente, quando pensa em tradição, a gente pensa no passado, né? Tá muito ligada à ideia de passado. Mas no Sóis da Independência tem uma questão que eu queria perguntar para você, que num dado momento, se diz o seguinte: em toda a África, antes dos Sóis das Independências, as desgraças da aldeia se preveniam com sacrifícios. Havia uma preocupação em adivinhar, em desvendar o futuro. Mentiroso aquele que diz que o porvir fica dissimulado como uma fera acantonada no cerrado. Nada acontece sem um prenúncio. A chuva previne por meio dos ventos, as sombras e os raios, a terra que ela vai castigar. A morte, através dos sonhos, o homem que deve acabar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de um futuro dentro da própria tradição, né? A tradição olhando para o futuro e a modernidade olhando para o futuro, como que esses futuros, né, dialogam ou não, como é que é isso? Nossa, eu confesso que é uma pergunta muito desafiadora. É exatamente o que eu tento entender na minha tese, né? Você pode me ajudar a entender isso? Vamos lá. É exatamente isso que eu tento entender, né? O que podemos tirar, né, dessa tradição. E é uma citação também que eu adoro, né? E que eu tentei também sublinhar agora, né, sobre a questão do sincretismo religioso, né? E se vê que o povo malinque é um povo muito ancorado nessas tradições, apesar de dizer que elas acreditam muito em Alá, né? Você vai ver, né, que os marabu, os adivinhos, né, mantém uma forte ligação com a tradição, mas dizendo, sempre o caso do Fama, você vai ver, Fama não falta nenhum momento de oração, de ir para o mesquita. Mas à noite o que ela faz? Ela vai lá no canto, né, fazer essas coisas, abluções, né, se cobrir de um monte de se curvar diante desses elementos aí. Então, o problema que eu tento desvendar é isso. O que a gente pode tirar dessa tradição, né? Qual o lado a gente pode tirar dessa tradição? Porque você vê no romance o porquê é tão forte essa crença animista. Porque de um certo lado, se você for ver, ela dá solução, ela explica. É por isso que fala que antigamente tudo se tinha como adivinhar, porque, querendo ou não, esse povo conseguia ter uma certa satisfação em relação a determinadas coisas, né? Você viu. Então, principalmente, eu ainda não desvendei o mistério. Talvez,
quando terminar com a análise do romance de Pepetela, que eu vou conseguir ver, né? Porque eu sei da minha própria experiência, o fato de nascer no Senegal, crescer no Senegal, que a gente vive constantemente esse sincretismo religioso. A gente vai para a igreja no domingo, a gente vai para o culto no domingo, mas sempre tem rituais que são feitos quando morre um ente querido, tem rituais para fazer, né? Quando algum sonho acontece, alguma coisa, sempre tem uma justificativa. É por isso o Birago Diop fala que os mortos não são mortos. Elas estão nas árvores, elas estão nos tetos, elas estão no mar, elas estão, né? Porque tem uma forte ligação entre o ser e a natureza, né? E eu acho que enquanto o povo consegue ter uma certa satisfação em relação a esses elementos da natureza, esses elementos culturais, é aí o problema, né? Sei lá. Eu não sei. Ainda não sei justificar. Talvez, se, como eu falei, com Pepetela eu consigo tirar alguma coisa, porque é esse movimento que Pepetela consegue tentar fazer, né? Retornar. E por que ela pensa que tem que retornar nessa parte inicial para ter uma nação unificada? Então, não é à toa, né? Não é à toa, né? Teve a independência, nós precisamos voltar lá no final para poder erigir uma nação coesa. É porque lá tem alguma coisa, e esse mistério talvez vai ser desvendado na minha tese, tomara, né? Mas a minha intuição, a minha perspectiva é não ver a tradição como dois polos opostos. A tradição, em nenhum momento, pode ser visto como sempre fala, a tradição fica no passado, a modernidade está aí, indo para adiante. Não. A tradição sempre teve modernidade dentro da tradição. A modernidade é o quê? É esse fato, essa relação, né, entre, né, esse aspecto que traz um certo relacionamento entre os seres. Então, em nenhum momento, até o teórico Stuart Hall fala isso. O Homi Bhabha também traz essa questão, que a gente não pode considerar tradição algum que está lá atrás, que não é mutável. A tradição vai se modernizando. Então, a gente não pode falar também de modernidade pensando na colonização. A África conseguiu se modernizar com a colonização. Não. Quem quer saber, quem quer verificar isso, tem que ler o Luerge, né, O Nascimento do Império, porque em vários momentos o autor traz isso, né? Naquele tempo, 400 anos antes de 2000, o Império Lunda já fazia a sua própria modernidade, já tentava modernizar o Império. E, naquele tempo, ninguém sabia se ia ter uma colonização. Então, a tradição é aquilo, essa tentativa de mudar, e, às vezes, conforme os interesses de uma determinada comunidade, de um determinado grupo. Tá ótimo. Obrigado, Providência. De fato, é um enigma mesmo, mas é um enigma que vale muito a pena a gente, né, se lançar. Porque diz da África, mas diz muito também sobre o Brasil, né, sobre a nossa realidade aqui. E eu volto à professora Rosemarie. Ok. Bom, eu agradeço muito, acho que a sua fala e esse diálogo agora no final, essa conversa, né, é muito rica e abre as nossas perspectivas aqui para os alunos também, contribui até para a iniciação científica, para mostrar com propriedade para eles, numa forma bem concreta, né,
como é um trabalho a ser construído, como é um percurso mesmo de análise, investigação, discussão, comparação, é muito interessante, né? Independente da área que eles escolham, esse trabalho de pesquisa vem para enriquecer toda a sociedade, né? Esse compartilhamento depois de visões, de experiências. Então, em todos os aspectos, Providência, em nome aqui do colégio, eu agradeço a sua participação e, assim, me coloco também sempre naquela continuidade que você trouxe aqui para a gente depois saber do seu livro e oferecer para os alunos, então, um contato também. Da minha fala, eu agradeço, então, eu vou encerrar, porque estamos já há 2 horas nesse encontro muito gostoso, mas, né, a gente sabe que é sábado, então temos a nossa vida, né, pessoal também, tem coisas aqui. Então, Murilo, quer falar alguma coisa? Abriu a tela. Só para agradecer o encontro. Foi muito rico. Muito obrigado por todo o ensinamento, Providência. Sou eu que agradeço. Olha lá, tem aluno escrevendo aqui. Gratidão. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu agradeço mesmo a presença dos alunos e a gente faz por vocês, para vocês. E, então... eu agradeço muito, muito pelo convite e, como eu falei, né, esses momentos são sempre encontros, né, de aprendizado. Sempre a gente tira alguma coisa e você vê que sai perguntas, né? O professor André me desafiando na minha questão problematizadora, né? E a gente é um momento que você para pensar e é um acréscimo, né, naquilo que você está fazendo. E é por isso eu agradeço pelo acolhimento, por ter essa oportunidade, né? Só, como eu falei, um corte, né, da minha dissertação, da minha tese, mas em momento em breve, né, essa dissertação, essa tese estará disponível e também eu prego para no futuro, daqui no semestre que vem, quem sabe, por um encontro desse, eu poder responder ao professor André essa pergunta que eu já anotei. E a gente poder conversar sobre a LUERJ também, né? A gente poder conversar com a LUERJ. Eu agradeço também a professora Heloísa, o professor José e o Murilo, que abriu a tela aqui, e todos os alunos que deixaram, né, pegaram um tempo deles, um sábado, né, bem ensolarado, que dá para descer lá na praia e ficaram ouvindo, né, assistindo essa troca. Agradeço muito. Então, muito obrigada, gente. Agradeço, ao final, quero mandar um grande abraço, um beijo para Helena, a professora Helena, que eu sei que o espírito dela está aqui, assim, né? A força, a garra dela. Eu não vou poder, mas com certeza eu vou assistir. Quando foi gravado, eu vou assistir. Eu falei, tá bom. Então, tá bom. Então, gente, um ótimo sábado, ótimo final de semana para todos, viu? Obrigada. Muito obrigada. Tenha um ótimo fim de semana, uma ótima tarde, uma ótima noite. É isso. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.